Olá, estamos de volta, estamos chegando com mais um programa Revista Empresários Entrevista, de norte a sul, de leste a oeste, trazendo muita informação, como eu sempre digo, sem fake news. E a nossa solidariedade a todas as pessoas que estão passando por dificuldades lá no Rio de Janeiro, na cidade de Petrópolis, no Rio de Janeiro. Nossa solidariedade a todas as pessoas, tá? Aos familiares lá. Acho que é o que nesse momento nós podemos estar fazendo, né? E pedindo a Deus que conforte os corações de todos os familiares que perderam seu ente querido, tá joia? Estamos começando então mais um programa Revista Empresários Entrevista. São classificadas como doenças ocupacional qualquer tipo de complicação de saúde que o colaborador apresente em decorrência de sua atividade profissional e das condições do local de trabalho. E para falar sobre este assunto, estamos recebendo hoje no programa Revista Empresários Entrevista o professor Roberto Martins, um grande amigo. Professor, seja bem-vindo, tudo bem? Muito obrigado pelo convite, Jamil. É sempre um prazer conversar com você. Eu agradeço bastante aí e espero que a gente tenha um excelente debate. Com certeza, com certeza. Professor, primeiro, antes de nós entrarmos no assunto principal, fala um pouco para nós sobre o que é a doença ocupacional, se o senhor tem dados sobre isso e como que está aqui na Baixada Santista também. Olha, nós temos informações desde o Ministério da Previdência Social, até mesmo IBGE, IPEA, que é o Instituto que trata desses assuntos relacionados ao trabalho, são cada dia mais o número de afastados. São dezenas, centenas de pessoas que estão sofrendo, principalmente agora em época de pandemia, em época de quarentena, de Covid-19, devido ao afastamento, ao isolamento, à cobrança de metas. Então, a pandemia acabou levando muita gente para dentro de casa, por home office também, afastando muita gente do convívio. Com isso, além das outras doenças que já são conhecidas, que é problema com postura, pressão arterial, como todas as outras, acabou se criando um novo cenário de doenças. Ansiedade, síndrome do pânico, depressão. Então, agora a Previdência Social tem recebido, além daquele número que já existia, uma outra quantidade muito grande também de pessoas adoentadas pelo ambiente de trabalho. E a culpa é de quem? É da pessoa que contrata, da pessoa que é contratada, das pessoas que devem cuidar dentro da empresa, desses profissionais que atuam lá. Como fazer isso? Está algum culpado? Excelente pergunta, Jamir. Excelente pergunta, porque essa responsabilidade é de todos. Essa responsabilidade é da empresa, essa responsabilidade é do recursos humanos. Eu sou um profissional de longa data na área de RH, você bem sabe disso, e todos têm a sua parcela, a sua contribuição. A gente tem hoje, dentro da área de recursos humanos, uma responsabilidade muito grande, muito grande. E eu sempre estou, desde das minhas aulas, das palestras, dos cursos, eu sempre venho batendo nessa tecla. As empresas elas devem olhar mais para a saúde dos seus colaboradores. Elas devem olhar com um olhar mais apurado, mais refinado. Principalmente porque nós temos aí um cenário trazido pela Covid que muitas perdas. Nunca se falou tanto em morte nesse país, no mundo todo. Doenças, vacinas, muita gente falando de luto. Então, as empresas precisam olhar a saúde dos seus colaboradores nesse sentido, porque tem muita gente trabalhando enlutada, ainda sofrendo pelas suas perdas. Então, a empresa precisa ter um olhar mais apurado em cima dessa turma. E tem muitas empresas que acham que não é responsabilidade delas zelar pelo colaborador, né? É O verdade. que tem que se fazer para mudar essa visão desses empresários que às vezes buscam só lucro e esquecem dos seus colaboradores, de cuidar do seu patrimônio maior, que são os seus colaboradores? É verdade, Jamir. É verdade, porque a empresa tem uma responsabilidade muito grande. A gente passa mais tempo dentro da empresa do que dentro de casa, né? Sim. E convive mais com amigos de trabalho, até mais até do que com a família. Amigo de trabalho, você passa ali uma semana, das 8 da manhã às 18 horas ali com ele.
E só vai ver a família só à noite, no fim do dia, e já está cansado, cada um já quer descansar, ou no final de semana também, mas no final de semana tem que pegar e tratar da rotina. Então, o que que acontece? Você, como empresa, como empresário, tem que entender isso, exatamente do jeito que você falou. O empresário ele tem que entender que aquela pessoa que está ali tem outra vida lá fora, tem família, tem namorado, marido, esposa, tem filho, sogro, sogra. Ele tem uma vida, mas ele não está ali como uma mera peça uma máquina que tem que passar o tempo todo trabalhando e se desligar do mundo lá fora. Existe uma coisa que é interessante que eu já falo há muito tempo. Tem muitas empresas que acham, primeiro, tem muitas empresas que acham que funcionário bom é funcionário atrás de mesa doente, gripado, com Covid, como ficou se sabendo também, que muita gente estava trabalhando positivada. O empresário, inclusive, dando orientação para que vamos tentar equacionar isso daí. Maquiar. Exatamente. Então, o que que acontece? Você acaba criando ali uma situação constrangedora e muito delicada também. Porque às vezes ele não está legal para estar sentado ali. Ele pode fazer o home office. É que o Brasil descobriu o home office só através da Covid. Mas o home office já é uma forma de se trabalhar Já era uma conhecida tendência já em há outros países, muitos né? anos em outros países, é verdade, é verdade. Essa é uma situação. E a outra situação é o empresário achar que o funcionário, o colaborador, ele se desliga do mundo lá fora a partir do momento que ele bate o ponto. Não dá para você esquecer esposa, filho, mãe, pai, as suas obrigações lá fora só porque você está dentro da empresa. Você tem uma situação ali para trabalhar, para gerar produtividade, para você fazer as suas tarefas, mas não dá para se desligar do que está acontecendo lá fora. Às vezes é um filho na creche, é uma mãe que está precisando um pouco mais de ajuda, por já ser de certa idade, enfim, tem muita coisa. A empresa tem muita coisa para tratar, especialmente o RH. Falando em tratar, você acha que falta fiscalização? Um pouco assim, desculpem, sei, um pouco do toma lá da cá, para que a empresa não possa tá lá fiscalizada. Você nessa área que você atua há tantos anos, com a credibilidade que a sua empresa tem, como você analisa isso? Olha, na realidade, Jamil, fiscalização até tem, mas tem muito pouca porque também tem fiscal doente. Os quadros do Ministério do Trabalho também têm os seus fiscais adoentados também. E outra coisa, é muita coisa para fiscalizar, muita coisa. É, mas o governo trouxe o e-social. É uma plataforma eletrônica que consegue agora equacionar aí, fiscalizar e gerenciar todas as relações de trabalho de empresas e profissionais. Então, o que que acontece? O mundo real ele é muito distante do legal, né? O que está na lei é uma coisa, mas o que ocorre na prática ali é outra, É né? que antes, você falou do e-social, né? O e-social, antes dele entrar, né, em vigor, já vinha sendo anunciado, teve empresas que já começou a se readequar, dando treinamento, buscando informações. E teve aquelas empresas que falaram, dá um jeitinho aqui, dá um jeitinho lá, falo com o meu contador, ele vai dar um jeitinho, né? E nós sabemos que não tem como dar jeitinho Não. com e-social. Explica pra gente um pouquinho Não, disso. inclusive isso aí é muito interessante, viu? Eu acho que você deve até lembrar, porque em 2012, quando foi lançada a Família SPED, eu vi que tinha um braço trabalhista, que é a minha área de Sim. atuação. E aí eu peguei e comecei a falar sobre isso para as empresas, fazia palestras, cursos. Pessoal, está chegando aí uma plataforma digital que vai agora revolucionar o mundo do trabalho, a plataforma completamente eletrônica, todas as informações vão para dentro de um ambiente que o governo vai administrar. E aí ninguém acreditava, Que ia ninguém cruzar, levava que a está sério, cruzando as nada, que ia informações. cruzar as informações, ninguém levava a sério. Me chamaram de louco, que eu estava agora profetizando coisa que não ia acontecer. Eu cheguei até uma coisa muito engraçada, me falaram, teve um empresário que falou para mim que eu que tinha criado o e-social para vender Que curso, bom, hein? para vender os meus Nossa. cursos, mas não foi nada disso. O governo não estava conseguindo mais dar conta daquilo Sim. tudo, somente de forma eletrônica. Hoje a Secretaria da Fazenda, a Receita Federal, praticamente você não vê papel lá dentro. É tudo no digital.
facilitou a vida de todo mundo. Facilita. Quem trabalha direitinho não tem problema nenhum, né? Quem trabalha mais ou menos, aí começa a colocar um pouco de dificuldade. Mas quem trabalha certinho, tem tudo para dar certo. A plataforma é grandiosa. Joia, eu fiquei sabendo que tem ainda empresários aqui em Santos que estão na correria, adequando, tentando se encaixar nas normas, porque uma pessoa falou para mim, o empresário ficou sabendo que esse mês ia ter fiscalização na empresa dele, e ele está correndo, tirando dinheiro de onde não tem para se adequar, senão vão fechar a empresa dele. E outra coisa, ele também tem uma situação, ele não, se ele estiver esperando um fiscal bater na porta dele, isso não vai acontecer. A fiscalização vem por e-mail. Ele vai receber o e-mail da fiscalização, não vai ter ninguém batendo na porta lá para tomar café com ele. Cruzamentos dos dados, vão ver que... Já tem tudo. Porque entra pelo CNPJ da empresa. Já tem tudo, através da plataforma do ECAC, você entra lá com o CNPJ, com o certificado digital, tem acesso ao raio-x inteiro da empresa. É sensacional, sensacional. Inclusive, eu acho sensacional porque eu venho de máquina de escrever, né? Eu também. Não vamos aqui a gente não vai se aprofundar tanto assim, mas eu me lembro de datilografar folha de pagamento, guia de recolhimento, e aí quando você vê toda essa tecnologia, você fica encantado. Dá saudade? Eu tenho, dá um pouco de saudosismo naquela época, porque foi uma época muito gostosa e uma época de aprendizado, né? Sim. Uma época de aprendizado, a gente sempre lembra, a saudade sempre bate. Roberto, um outro assunto, antes de nós entrarmos no assunto principal, que eu estou assim, explorando um pouco o Roberto, porque eu sei assim da competência dele, e Obrigado, você que querido. está acompanhando aí o nosso programa Revista Empresários Entrevista, não só aqui no Brasil, como no exterior também, com certeza vai ter um pouco mais de informação, porque nós trazemos pessoas que realmente têm informações consistentes a passar e compartilhar com você que está do outro lado aí. Roberto, esse novo processo agora, né, da pessoa, né, que tem a prova de vida, você acha que foi bom? Demorou para sair essa prova de vida? E o que vai beneficiar as pessoas aposentadas? Olha, essa questão da prova de vida é um assunto muito polêmico, porque às vezes tudo que vem do governo parece que demora um pouco mais, né? É tudo muito moroso, muito maçante, né? Mas eu acho que vem facilitar mais as coisas, de certa forma. Existia uma exigência de que pessoas, inclusive, sem capacidade alguma de locomoção, tivessem que ir às agências para poder pegar e regularizar a sua situação. Era desumano. Sim, sim. Chegou-se ao ponto de parar a ambulância na porta da agência e a pessoa descer de maca. Eu vi uma cena dessa que foi, gente, É como essa pessoa surreal. se sente, né? Ela lá na maca, né? É complicado, né? E aí, quando você facilita mais as coisas, fica melhor para todo mundo. Mas existe uma situação também que é interessante a gente destacar. Tem muita gente afastada. Muita gente ali dependente dos benefícios do governo federal. Então, a ideia, inclusive, nós estamos agora passando por um momento também de revolução no que diz respeito à segurança e medicina do trabalho, com a chegada do GRO, que é a gestão do risco ocupacional também. O governo tem criado mecanismos, Jamir, para otimizar essas informações e chegar mais perto, inclusive, de fraudes. Sim. Porque a gente sabe também que tem muita gente aí que não está doente do jeito que está falando que está. E falando nisso, pegando um gancho nessa sua palavra, eu estava num banco há um mês atrás e tinha um senhor lá reclamando, né, que o governo tinha bloqueado o benefício dele, porque ele estava vivendo às custas da mãe dele, que a mãe dele é uma senhorinha de 85 anos, como que pode isso? O governo não está nem aí, não está prestando atenção. E o cara saudável pra caramba, e todo mundo prestando atenção no discurso que ele estava fazendo, e ele reclamando, né? Falando, não tinha patologia nenhuma ali. Não, a gente percebia que não estava. Ele falou, que eu tinha uma dor nas costas, mas do jeito que ele estava, tinha acabado de sair da praia, falou que tinha feito uma caminhada. Eu falei, pô, mas dor nas costas, assim, com uma caminhada, e o cara todo marombado. Eu falei, gente, é complicado, como você disse. Tem muitas pessoas que estão aí afastadas, entre aspas, e não precisam, né? Que não E deveriam. com isso, tomando vaga de pessoas que realmente necessitam. Exatamente. Essa é a grande questão, você falou tudo.
Muita gente que deveria estar afastada não está porque a vaga está sendo ocupada por outra pessoa que está burlando, né, traindo a confiança dos órgãos públicos, né? A gente sabe que tem muita gente que precisa do benefício e não consegue. Então, a gente deseja que o governo tenha sucesso. Apesar do que são plataformas grandiosas e um número muito grande de informação. É muita informação que se tem. Agora, por exemplo, você tem aí, através do e-social, você tem informações aí de data de admissão, nascimento, e-mail, CPF, celular. Você tem agora aí, através do novo sistema de medicina e saúde ocupacional, informações de atestados médicos, quem que emitiu, quantos dias, qual a patologia. É muita informação. Inclusive, a fiscalização está chegando em médicos, né, que estão, assim, fazendo a distribuição de Atestados médicos, isso, atestado médico sempre foi um assunto muito polêmico, né? O atestado médico ele sempre foi a ferramenta mais usada para se faltar ao trabalho, né? Quando você quer antecipar o final de semana ou o feriado e estender. Então, o atestado médico sempre foi muito procurado para burlar tanto a empresa quanto os órgãos. Só que aí muitos médicos também acabaram se envolvendo em assuntos que não deveriam. Sim. Usaram ali o CRM, usaram informações do médico, e aí o médico também se viu obrigado a olhar com mais cautela as emissões de atestados médicos. Na realidade, é o que eu sempre digo, o mundo do trabalho ele é muito complexo. Quando você eu trabalho com isso, você sabe que a minha empresa tem essa área de atuação, eu sempre fui dessa área. A gente sabe que é muita coisa. Se você parar mesmo para ver, eu dependo disso, é meu ganha-pão. Então eu vivo de olhar o mundo do trabalho. É cada detalhe, vai numa loja, vai num restaurante, vai numa empresa, a gente tem muita coisa para cuidar. E gente, dá trabalho cuidar de gente, viu? E o que levou você, agora uma pergunta pessoal, o que levou você a escolher essa área para você trabalhar, para você especializar? Eu sinto que quando você fala sobre esses assuntos, seus olhos brilham. A gente vê assim que não é só pela parte financeira que nós temos que trabalhar, temos que ter um rendimento. Mas você tem a paixão pelo que você faz. Eu agradeço a Deus todos os dias. Inclusive, agradeço você por essa pergunta. É uma pergunta que mexe muito comigo. Porque eu comecei a trabalhar muito cedo. A nossa geração começou a trabalhar muito cedo. Sim. Apesar da gente ter essa aparência de 25, 26 anos aí, 18 anos, a gente já vem já de longa data, né, Jomir? E eu comecei a trabalhar muito cedo. Meu primo montou um escritório de contabilidade, que foi a minha maior escola, né? E eu comecei a trabalhar um garoto, se você pegar o livro de registro do escritório lá, tem a foto lá de um garoto, funcionário número 1, página número 1. Então, desde sempre eu já trabalho nessa área já. Ele abriu o escritório, me levou para trabalhar, era departamento pessoal. Hoje, RH, né? Então, já estou aí já há muito tempo nessa área, há muito tempo. E agradeço a Deus, Jamir, todos os dias, trabalhar na área que eu gosto. Área que eu tenho paixão, na área que eu amo. Graças a Deus eu levanto de manhã e falo, eu vou trabalhar naquilo que eu gosto. Essa é a minha área. E um outro assunto também, voltando à área de trabalho, fica calmo aí, nós estamos aqui falando, que eu tenho que explorar o professor Roberto ao máximo, porque ele tem uma vida assim, muito atribulada, muita correria, muito trabalho, então para ter achado uma agenda, né, uma agenda dele ali, que a gente pudesse trazê-lo aqui no programa Revista Empresários, foi uma sorte, foi uma sorte. E você que está aí do lado, pode mandar as suas perguntas pelo nosso canal de comunicação, 13988113113, é o canal de comunicação que você manda suas perguntas, aqui manda a solicitação de pauta também, e nós vamos correr atrás, tá? Vamos para um breve intervalo, já voltamos com mais uma edição, né? Mais um bloco de entrevista com o professor Roberto Martins, aqui no programa Revista Empresários. Um minutinho só, já voltamos. A intenção que a gente tinha era ter um espaço assim, humanizado, um espaço que
o paciente chegasse, tivesse o conforto como se ele estivesse na casa dele. Então a intenção era trazer mesmo, tirar aquela coisa de consultório, né, odontológico. Ninguém gosta de fazer um tratamento odontológico, todo mundo foge. Então a gente queria deixar o paciente bem à vontade, a partir desde que ele põe os pés na sala de espera até o seu atendimento. Então a ideia, né, do projeto foi essa, deixar um ambiente agradável para que o paciente se sentisse bem, como se estivesse mesmo no conforto da sua casa. Eu falo que as pessoas que usam Invisalign são pessoas, elas chegam no consultório mais tranquilas, né? Elas são, porque realmente elas têm, por conta da previsibilidade, elas sabem quando vai acabar o tratamento e como vai ficar, né? Então, ela tem esse controle aí de saber, né, até onde vai o tratamento dela. Olá, falei que era rapidinho? Já fomos, já voltamos, já entrou comercial. Estamos aqui de volta com a segunda parte do programa Revista Empresários Entrevista, onde nós estamos recebendo hoje aqui o professor Roberto Martins, um grande amigo, um grande empresário, empreendedor, que sabe tudo e mais um pouco sobre RH, sobre doenças ocupacionais. Ele dá treinamento, cursos, auxilia muitas empresas, falou um pouco da história da vida dele. Ficou um pouco emocionado, né? Mas isso faz parte do jogo, né? E agora, aquela parte principal, né, que nós vamos debater aqui sobre doenças ocupacional, é sobre a síndrome de Burnout. Burnout, tá certo? Tem gente que fala burnout, tem gente que fala burnout. Vamos falar burnout. Burnout, ok. O que é essa síndrome, professor? Síndrome do excesso de trabalho e desgaste. Jornadas extremamente excessivas, pressão, cobranças, desgaste físico e emocional ocasionado pelo ambiente de trabalho. A síndrome de burnout, a partir de janeiro agora de 2022, foi reconhecida pela Organização Mundial da Saúde como doença ocupacional. Vai receber os benefícios, vai fazer parte dos benefícios, vai receber os benefícios da Lei 8.212, que trata dos benefícios previdenciários. Você pode ter, inclusive, algumas notícias de muitas pessoas que já estão afastadas, só que não sabiam que era devido à síndrome. Agora não, agora ela é reconhecida, agora ela é devidamente identificada, agora ela é estudada, agora é a hora de tratar. E essa síndrome, ela pode envolver até a família também, né, professor? Que a pessoa chega angustiada, estressada e vai refletir isso em algum lugar. É verdade, e eu vou falar para você uma coisa, Jamie, que é muito interessante. Quando eu estou atendendo alunos, empresas, quando eu estou atendendo profissionais de todas as áreas, até porque lá na RH a gente também faz mentoria profissional, a gente dá apoio, dá suporte para profissionais de diversas categorias, é muito comum alguns alunos, algumas alunas se queixarem do ambiente de trabalho, das suas respectivas lideranças. Então, a cobrança excessiva, as metas, os problemas diários, a logística, tudo o que envolve ali o trabalho dela causa um desgaste tamanho tremendo a ponto dela explodir em casa. Ela não explode dentro da empresa, ela explode em casa, com o marido, com a esposa, com filhos. Então é muito comum você ver pessoas indo para casa e atingindo todo mundo com seus problemas, com os problemas que foram criados dentro do ambiente de trabalho. A pessoa já não consegue mais separar ela do profissional, vida pessoal da vida profissional. É por isso que é interessante a gente tratar disso daí, a empresa também tratar disso, de cuidar dos seus colaboradores. Porque um profissional, uma profissional doente, ela adoece todo mundo. Ela adoece, inclusive, a sua equipe. Se ela, por exemplo, se ela exercer cargo de liderança, ela consegue adoecer a equipe toda. Eu conheço casos de profissionais que não conseguem passar sequer na porta da empresa hoje. Tem profissionais que chegam que não conseguem ouvir o nome do líder,
da liderança, do diretor, do diretor, enfim. Eu estive alguns anos atrás num evento no Google, na empresa Google aqui em São Paulo, né? E eu vejo que algumas empresas que estiveram lá, que seus CEOs estiveram lá, refletiram muito, né? Porque, assim, a gente percebe que lá, assim, a facilidade, tinha lá local de descanso, tinha uma sala lá de meditação, umas salas, né, com cores diferenciadas, uma com música, outra com reiki. Eles comentaram lá que na época tinha até aula de yoga, né, então eles já estavam assim se preparando, já sabiam disso, né? Porque no exterior, em outros países, já há um olhar diferente, né? E aqui no Brasil ainda demorou muito para o empresário brasileiro ter esse olhar, desse cuidado com os colaboradores. É verdade, isso demorou bastante a chegar aqui, até porque é uma coisa muito interessante. O empresário brasileiro é que nem eu tinha falado naquele bloco anterior. O empresário brasileiro, muitas vezes, ele acha que funcionário bom é funcionário atrás de mesa, sentado lá o dia todo. Ele não permite o funcionário ir assistir uma palestra, ele não permite o funcionário participar de um curso, ele não permite o funcionário assistir uma videoconferência, ele quer a pessoa ali focada das 8 da manhã às 18 horas ali, sentado fazendo aquele arroz com feijão. Mas tem determinadas empresas, grandes empresas principalmente, Jamir, ela permite o home office, ela permite que você tenha aí um dia trabalhando de casa para você poder administrar suas coisas, ela permite você ter jornadas flexíveis, ela te dá condição de fazer um yoga, fazer uma atividade ali de lazer durante a jornada de trabalho. Detalhe também o seguinte, o Google também tem a sua, é uma empresa como outra qualquer. Sim, sim. E também tem os seus casos de cobrança excessiva. Sim. Muitas metas, projetos grandiosos que precisam ser entregues. Então, a empresa ela é muito complexa. E o empresário, o dono, o diretor, ele tem que ter essa visão de águia. Olhar por cima e saber sobre tudo. Ele deve saber sobre tudo. Tá? E se não deixar o colaborador participar de um curso, de uma palestra, dele se reinventar, buscar novas informações. Esse é um medo que o empresário tem de ele falar assim, eu vou treinar, vou capacitar o meu colaborador para depois ele me deixar ele trabalhar na concorrente? Acontece. Isso daí faz parte do mundo do trabalho. Todo mundo é livre para procurar uma colocação melhor, um novo desafio. Isso aconteceu com você, aconteceu comigo. Tem determinado ponto da carreira da gente que você pega e vê que está estagnado. Eu não tenho mais para onde ir, não tenho mais perspectiva de crescimento dentro da empresa, então eu vou buscar outros voos, vou alçar voos maiores. Só que o empresário tem que pensar também que enquanto ele estiver lá, aquele conhecimento que ele adquiriu vai ser usado dentro da empresa, vai estar produzindo. Né? E outra coisa também que é muito relativo, né? O conhecimento entrou ali na cabeça, ali, não tem mais como tirar. Olha, eu vou pegar e vou tirar da sua cabeça tudo que... Tirar o chip ali do... todo aquele conhecimento daquele curso que eu te paguei, eu vou tirar. Não tem como. E acontece. Existe, inclusive, uma coisa que é muito interessante, que está sendo discutida judicialmente. Algumas empresas criam determinados termos que você, depois que eu te pago um curso, você só pode sair da empresa daqui a 2 anos, 3 anos, que é o tempo que a empresa estimou que você devolveu o conhecimento que você adquiriu. Você só sai, eu vou te pagar um curso agora, vamos lá, vou te pagar um curso de Excel. E aí você vai agora fazer aí uma série de coisas, mas você só pode sair da empresa daqui a 3 anos, porque eu considero que 3 anos é uma data, um tempo suficiente para você me devolver esse conhecimento que eu te paguei. É meio louco, né? Mas acontece. Ambiente de empresa acontece de tudo também. E se a pessoa assina, aí pronto, né? Aí se a pessoa assina, aí começa aquela polêmica, né? Porque Cabe ação judicial nisso, professor? existe ação judicial para tudo, meu amigo. Para tudo. Aí existe ação judicial para curso que foi pago, existe para aquilo que não foi pago, existe coisa que foi pago a mais, que foi pago por fora, existe curso, existe ação para tudo. Quando que a Organização Mundial de Saúde, ela reconheceu a síndrome de burnout como doença ocupacional? Agora, a partir de janeiro de 2022. A gente já entrou o ano já com esse reconhecimento. E
E pessoas que têm esses sintomas dessa síndrome anterior a essa, a- como posso dizer, Esse o reconhecimento. reconhecimento, como que faz? Ela Na pode entrar na realidade, justiça, antes, buscar... exatamente, na realidade, elas estavam procurando meios alternativos de tratamento. Terapeutas, psicólogos, motivação. Ela estava buscando através de remédios, medicamento, automedicamento, enfim. Estava todo mundo tentando se tratar do jeito que dava. E essa automedicação é complicada pra caramba, porque a pessoa ela tenta suprir uma necessidade e vai causar outras necessidades, inclusive se tornando dependente de substâncias químicas. É verdade. E a gente vê hoje, por exemplo, tem determinadas pessoas que entram na farmácia, parece que estão num shopping center, né? As sacolas, as cestinhas estão bem cheinhas, né? E outra coisa, a facilidade. O Google, a internet trouxe muita informação. É uma coisa que é muito comum, inclusive, conversando com amigos médicos, eles falam que às vezes o paciente, a pessoa vai lá se consultar, ela já tem todo o diagnóstico já. Ela já tem o diagnóstico, ela já tem o tratamento, já tem o remédio e já tem a cura. O médico só é apenas aquele que assina o atestado médico, a receita. E quais são os benefícios da Lei 8.212 de 91 sobre os portadores dessa síndrome de Burnout? A Lei 8.212 de 91, que trata dos benefícios previdenciários, ela fala de auxílio-doença, de aposentadoria, ela fala de afastamentos resguardados pelo governo. Essa lei, ela dá a condição da pessoa se afastar para fazer o tratamento dela. E quais os principais sintomas da síndrome de Burnout? Cansaço, desânimo, baixa autoestima, depressão, sensação de fadiga, sono, irritabilidade. A pessoa já não consegue mais produzir, ela já não consegue mais ter ânimo, ela não tem mais aquela força física e mental para poder executar suas tarefas. E as empresas, hoje em dia, ela está preparada para diagnosticar, ter ali um raio-x daqueles profissionais, dos colaboradores que estão com essa síndrome? Isso ainda há muito assim, não é nada, não, isso aí daqui a pouco passa. Toma uma água com açúcar que melhora. Isso é muito comum, viu, Jamia? Porque é justamente esse olhar apurado que as empresas precisam. Ter alguém lá que esteja dando uma olhada nisso. Um recursos humanos ativo, um recursos humanos experiente, alguém efetivamente da área que consiga enxergar essas coisas, tratar a área de gestão de pessoas, inclusive com mais seriedade. Essa questão do Google ter as suas salas de diversão, os seus jogos e os seus brinquedos, não isenta a empresa de olhar com mais cuidado para os seus colaboradores. Nós temos, inclusive, aí muita gente que não leva a sério essas doenças. Tem gente que pega e não respeita essas pessoas que estão carregando essas doenças. Síndromes do pânico, ansiedade, crise de ansiedade, depressão. As empresas às vezes acham, e tem muitos casos inclusive, de até brincarem com pessoas que têm esses sintomas, não levarem a sério esses casos. A pessoa vai ficando cada vez mais doente, a pessoa vai ficando cada vez mais desanimada, desmotivada. E aí depois a empresa reclama, né, que a pessoa se afasta. Na realidade, a pessoa já deu todos os sinais que precisava, ela já deu todas as dicas para a empresa cuidar dela, para a empresa olhar para ela. Ela deu atestados médicos, ela se ausentou, ela chegou atrasada, ela está desanimada, está desmotivada. Mas a empresa não viu. A empresa só vai ver quando a pessoa se afasta. E aí acaba, às vezes, colocando até a culpa no empregado pelo afastamento dele. Então está faltando um olhar diferenciado ou ter um profissional, mesmo que contratar, porque às vezes o empresário fala, eu vou contratar um profissional para ficar cuidando disso. Ele, na minha opinião, eu acho que ele esquece que ele não está só contratando, ele está investindo para a melhoria da qualidade de vida do seu colaborador, da família do colaborador e de todos os que estão em volta ali. É isso exatamente, Jamil. A empresa ela tem que entender que treinamento, curso, motivação, a empresa tem que entender que isso é investimento. Cuidar do seu colaborador, do seu funcionário, é investimento. Não agora você gastar dinheiro, custo, é você tratar uma pessoa com problemas de saúde,
Isso custa para o governo, custa para o país, custa para a empresa. Processos, pagar advogados para poder pegar e estar agora defendendo, ou então ali. Processos na justiça demoram, às vezes, anos para serem resolvidos. Então você pensa em pagar um advogado durante anos para ele estar acompanhando aquele processo. Não seria melhor olhar para aquele colaborador na hora que ele deu os primeiros sinais? Investir num bom departamento de recursos humanos, pessoas experientes, pessoas treinadas, pessoas da área. Inclusive, eu falo muito disso com muita seriedade, sou muito agudo nessa minha manifestação, porque tem muita gente levando essa área de gestão de pessoas para um lado que não é o real. Gestão de recursos humanos, RH, não é necessariamente o departamento mais feliz da empresa, não precisa ser o departamento mais feliz da empresa. Ele precisa ser tão responsável quanto os outros. Ele precisa olhar, por exemplo, os funcionários, ele precisa conversar. Eu conheço recursos humanos que não conversam com os empregados. Ele está afastado da massa funcional. E tem uma outra manifestação também, que eu também sou muito duro nesse aspecto, o RH, ele se distanciou da massa funcional. Por quê? Porque ele anda muito próximo da diretoria, ele colocou na cabeça que ele também faz parte daquilo lá. Da diretoria. Ele deixa de frequentar a fábrica, o chão de fábrica, o pátio de uma empresa de transporte, ele deixa de conversar com os outros funcionários. Ele só fica conversando com aquela meia dúzia que está ali. Uma redoma ali, exatamente. Eu sou o melhor, eu sou aqui. Exatamente, ele vive nos corredores da diretoria, vive nos corredores da empresa e se afasta da nossa área, que é a área de pessoas, sabe? Então, o RH, que é a área de pessoas, tem que estar próximo das pessoas. E o que a sua empresa está fazendo para mudar isso com as empresas que vocês fazem a consultoria, a assessoria? Como é a visão de vocês para levar todas essas informações? Nós sabemos que é difícil, que tem empresário que vai falar, não, isso para mim não adianta, do jeito que eu estou fazendo está certo. Como fazer essa mudança de chave? É verdade, é uma luta, viu, Jamir? É uma batalha. Todo dia é uma batalha diferente, uma batalha uma maior que a outra, porque a gente tenta levar seriedade para a área de recursos humanos, a gente tenta levar uma visão mais responsável, a gente tenta levar uma visão que, inclusive, muitos empresários não têm. O empresário, o pai, o avô até tinha, mas aí ele já, quando vai passando a empresa, os herdeiros, para a nova geração da família, acaba se perdendo muito disso. A empresa brasileira, ela é historicamente uma empresa familiar. É por isso que você encontra muitos donos de empresa, muitos empresários falando, aqui nós somos uma família, né? É porque a empresa brasileira, historicamente, ela é assim. Ela vem do avô, que passa para o pai, que passa para o filho. A questão, Jamir, é que às vezes o filho ele não quer ser empresário da área de transporte. Ele não quer ser médico que nem o pai. Ele quer ser jogador de futebol, ele quer ser profissional de educação física, ele quer ser... mais light. Ele quer outras coisas. E aí menos compromisso. Não encaixa, a conta não fecha. Quando a gente mexe, que a gente trabalha muito lá na empresa, na RH, que é cultura. É o DNA da empresa. Isso é o que tem de mais profundo dentro da empresa. É quando você vai ver aqueles erros que já foram cometidos lá atrás sendo perpetuados, né? O meu avô fazia, meu pai fazia, eu vou fazer também. E aí dá de encontro com um novo mundo, porque estamos vivendo um novo mundo. Sim, agora. Claro. Mais tecnológico, mais flexível. E aí você nota os problemas surgindo. Xenofobia, homofobia, são inúmeros problemas. É o encaixe do mundo novo com o mundo antigo, que ainda não se concretizou. Ok. Douglas, vamos para mais um intervalo comercial. Tá, voltamos agora para o terceiro bloco do programa Revista Empresários Entrevista, onde estamos recebendo hoje aqui para um bate-papo muito, muito, muito bom. Eu posso dizer que um dos melhores bate-papos do programa Revista Empresários Entrevista com o professor Roberto Martins, que está trazendo muita informação, sem fake news, para você, web telespectador que está aí do outro lado. E continue mandando suas perguntas para o 13 98811 3113, o nosso canal de comunicação entre nós e você aí do outro lado. Voltamos já já.
A ABN vem lançar, junto com seu parceiro, o primeiro sistema no mundo capaz de classificar automaticamente os grãos de soja. Todo esse processo vai ganhar mais transparência, mais rastreabilidade. Isso vai trazer segurança total. Vai levar o Brasil para uma plataforma e um nível muito maior que tem hoje, com transparência. Em qualquer lugar, você pode acessar a classificação daquele caminhão, saber qual foi o histórico daquela fazenda, análise do grão em 2 fases, relatório em tempo real, rastreabilidade da qualidade ao longo da cadeia. Então, essa é a grande vantagem. Esse é um novo passo, esse é um novo futuro da agricultura do Brasil. Para a soja, para a classificação de soja. Esse é o nosso trabalho. Esse é o nosso projeto. Essa é a ABN. Somos agro. Somos ABN. Somos Brasil. Olá, estamos de volta com o programa Revista Empresários em Entrevista. Hoje recebendo aqui o professor Roberto Martins. E o programa vai que vai muito bem. Estamos recebendo aqui muitas perguntas. Você que está conectado aí no nosso canal de comunicação, né, que é o 13988113113, pela PAMP, produtora de conteúdo, levando muita informação para o Brasil e para o exterior também. Professor Roberto, vamos voltar um pouquinho, falar do RH. Como que está hoje o RH 4.0, é isso? O pessoal fala muito. O pessoal está falando muito, né? 4.0, um RH mais tecnológico, mais inovador, com metodologias mais ágeis, um RH cheio de ferramentas e indicadores. A empresa brasileira ela tem sofrido muitas mudanças, muitas mudanças. A gente tem visto empresas investirem muito pesado em plataformas tecnológicas, em centrais de treinamento, universidades corporativas, muito learning, que é justamente o funcionário mais perto do conhecimento. Esse RH 4.0, esse RH mais inovador, ele é um RH mais futurístico, é um RH mais moderno e muita gente precisa, inclusive, se preparar também. O RH já não é mais o mesmo. Ele tem muita coisa para ser estudada. A gente tem hoje GRO, a gente tem LGPD, a gente tem ESG, a gente tem metodologias ágeis, a gente tem diversidade dentro das organizações. O RH, olha, se tem um profissional que não pode parar de estudar, não pode parar de ler, é o profissional de recursos humanos. O senhor falou LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. Como que tá isso, né? Tem muitas empresas sendo multadas, porque veio para revolucionar e deixar muita gente com o cabelo em pé. Isso, inclusive, cabe a um outro programa também, porque eu vou te falar. É a mesma coisa do E-Social, Jamir. A mesma coisa que aconteceu lá em 2012, eu estou vendo acontecer agora. Eu coloquei o E-Social debaixo do braço, fui um dos 6 profissionais mais reconhecidos na modalidade E-Social. Desde o começo, desde o lançamento da plataforma, a gente trabalhou dentro da RH com E-Social, com implantação, curso, palestra, treinamento. A mesma coisa está acontecendo agora com o LGPD. Eu falava do E-Social e ninguém acreditava. Agora está se falando de LGPD e ninguém acredita. Isso não vai pegar, isso não existe, mas a Lei Geral de Proteção de Dados já é uma realidade. E já tem empresas sendo multadas. Eu fiquei sabendo por aí que a multa é grande mesmo e não tem aquele coisa do jeitinho, né? Não, Foi não multada, tem que pagar. Não tem. E outra coisa, ela trata de dados pessoais e dados sensíveis. É justamente o cuidado que a empresa tem que ter com essas informações. É muito importante, eu quero até parabenizar você por estar abordando esse tema. Eu sei que não era o foco principal do nosso encontro. Mas eu falei, eu tenho que explorar você o máximo possível aqui. Então, foi muito interessante você tocar nesse assunto, porque as empresas elas têm que entender que quando ela tem ali um e-mail, um celular, até mesmo uma câmera apontada para a pessoa, aquilo é um dado que ela tem da pessoa, é uma informação que ela tem da pessoa. E o cidadão, o dono da informação, ele quer saber o que você está fazendo com aquela informação dele.
que é que você está fazendo com o seu... Por exemplo, você chega hoje em qualquer prédio comercial, em qualquer empresa, você deixa na portaria lá o seu RG, seu CPF, tira uma foto para fazer um crachá de identificação. Mas a pergunta é, e a LGPD vem fazer essa pergunta, como é que você toma conta desse dado? Como é que você toma conta dessa informação? Um caso muito interessante, fui ministrar uma palestra dentro de uma empresa recentemente, e o rapaz me recebeu na portaria e perguntou ali meu nome, meu RG, e me deu um crachá de visitante. E naquela mesma prancheta que ele anotou ali meu nome e meu RG, ele pegou e largou em cima de uma cadeira lá, e lá ficou meu nome completo e a minha cédula de identidade lá, a minha informação. Aí você fica vendo, né, o seu nome completo e o número de documento Jogado ali, exposto para quem quiser ali passar, ver, pegar, tirar foto, anotar, enfim, ninguém sabe como é que vai ser usado. É esse cuidado que a LGPD trata. Muitas empresas já estão sendo multadas, penalizadas. A empresa, inclusive, pode deixar de fazer, de executar a atividade dela, dependendo do dano que ela causou para o dono da informação. Ela deixa, inclusive, de executar suas tarefas, ela fica impedida de executar suas tarefas. Tem que fazer retratações públicas, ela tem que pagar multas, ela tem infrações, penalidades. E uma outra coisa que é muito interessante também, o judiciário também já está batendo muito forte em cima disso. Já tem muita sentença em cima de vazamento de informações. Legal, legal. E falando um pouco sobre tudo isso, LGPD, proteção de dados, investimento, RH, qual a importância das universidades corporativas dentro das empresas? É que a cada dia que passa a gente ouve mais isso. A empresa tal inaugurou sua universidade corporativa. Como que o senhor analisa isso e se isso faz bem para a empresa, para os colaboradores? Conhecimento é tudo de bom. Seja para a empresa, seja para o colaborador, seja para o prestador de serviço, seja para o cliente, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Uma coisa que até você está sendo muito feliz nessa sua abordagem é o seguinte: tem empresa, por exemplo, que ela passa anos e não oferece um único curso para os funcionários. O funcionário não participa de absolutamente nada. Ele não assiste uma palestra, ele não assiste um curso. E outra coisa, até mesmo o empresário, Jamil, ele tem muitos amigos conhecidos que poderiam ministrar essas palestras. Médicos, advogados, especialistas, ele poderia convidar a própria dentista dele para falar sobre saúde bucal. Tem N coisas que ele pode fazer. Uma coisa que é muito sensível e muito perigosa é quando o empregado coloca na mão da empresa o conhecimento e a trajetória profissional dele, a busca por conhecimento, principalmente. O que é que eu quero dizer com isso? O funcionário, se a empresa não paga um curso, se a empresa não paga um treinamento, se a empresa não paga uma palestra, ele não faz nada. Ele não tira ali do próprio bolso, ele não investe absolutamente nada. Vira uma planta. Ele acha que isso é obrigação da empresa, quando na realidade a responsabilidade pelo crescimento, pela trajetória profissional é dele. A trajetória e o crescimento profissional é responsabilidade dele. Ele que tem que buscar. E aí o que acontece? Se a empresa passa 10 anos e não fez nada, ele passa 10 anos sem estudar. Então você imagina uma pessoa, inclusive esses dias eu estava até lendo um artigo sobre neuroplasticidade. Quando a gente fica muito tempo na mesma posição, seja de perna cruzada ou então assistindo ali um filme ali no sofá, geralmente você sente ali um certo desconforto quando você vai mudar de posição, porque o músculo ali, o corpo, né, ficou muito tempo sem movimento. Ele ficou muito tempo sem se movimentar, sem se mexer. Ele perdeu a plasticidade dele. O cérebro, quando ele para de estudar, quando ele não estuda, quando ele não se desenvolve, quando você não lê, quando você não injeta conhecimento, ele também fica, como é que fala? Engessado. Ele fica paralisado. É preocupante isso, né? Preocupante porque você depende daquela pessoa para executar uma determinada tarefa, você depende daquela pessoa para conversar, para fazer o teu comercial, você depende daquela pessoa para poder fazer reuniões com clientes, com parceiros de negócio, e a pessoa está estagnada mentalmente, ela não consegue desenvolver uma única frase,
porque ela não está estudando, ela não está se aprimorando, ela não está buscando conhecimento. E outra coisa, a internet, que também é uma grande vilã disso tudo, tem muita informação. E aí tá, inclusive, tem muitas pessoas que até deixaram de pensar, de raciocinar, porque basta jogar no Google que a resposta está lá. E a importância da liderança dentro das empresas, nesse novo contexto? Eu até você falou sobre universidade corporativa. Quando a empresa tem a universidade corporativa, todo mundo cresce. A empresa cresce, o funcionário cresce, as equipes, os times ficam melhores. Assim também a importância da liderança. Liderança é espelho. Inclusive nas minhas aulas, nos meus cursos, nas minhas palestras, quando eu estou falando com alguma liderança, eu falo, não cobre aquilo que você não pratica. Se você é líder, você é espelho. Você tem que dar exemplo. E uma coisa também que eu bato muito nessa tecla. É inadmissível. Uma coisa que realmente me preocupa muito é quando eu vejo alguém com cargo de liderança sem estudar, sem ler um livro. E agora, né, com a época agora dos TikToks aí, eu vejo inclusive muito líder que deveria estar estudando, aí tá lá fazendo as suas dancinhas lá no TikTok. Liderança é um negócio complicado, Jamil, porque você pega e compromete todo o time. Às vezes o erro da liderança é querer tratar todo mundo também da mesma forma. A pessoa conjugar o verbo só na primeira pessoa e esquecer da terceira. Às vezes o líder olha mais para ele do que para a equipe. Às vezes o líder não é líder, é um chefe, ele não tem perfil de liderança. Às vezes ele foi colocado ali num cargo de liderança e até pela proximidade dele com o dono da empresa, porque são amigos de longa data, ou então por gratidão, ele não tem o DNA da liderança. Então você precisa buscar conhecimento, precisa se aprimorar. O líder, se tem uma pessoa que não pode parar, é o líder. Eu trabalhei numa empresa há muito tempo, foi de 95 a 2000, que o presidente dessa empresa, uma empresa social, ele sempre falava assim, que o líder ele tem que ser respeitado não na presença, e sim na ausência. Porque na presença é muito fácil, às vezes a pessoa fala, vou respeitar ele porque com medo de alguma represália, alguma coisa assim, né? E quando o líder está fora, aí vira desculpa a casa da mãe Joana, né? Ninguém fala, que é aquela discussão, ninguém fala nada, né? Isso acontece, né, professor? Acontece. É aquela velha história, né? Quando o gato sai, os ratos fazem a festa, né? Isso. E é muito comum isso acontecer dentro de empresa. Quando o líder sai, vai viajar, ou então se ausenta, a empresa é outra. Eu conheço empresas nos dois formatos. Eu conheço empresa que se transforma na ausência do líder e também conheço empresa que trabalha direitinho, redondinho. Tanto faz ele estar lá dentro, como ele está lá fora, a empresa roda do mesmo jeito. E tem também, como você falou, e você tem muito do perfil de RH, até porque você faz muito relacionamento, muito network por aí. Sempre foi uma pessoa de network desde que eu te conheço, né? E o que acontece? Tem muito líder aí que lidera por medo, né? Pelo medo. Às vezes é assediador, ele às vezes pratica o dano moral, o assédio moral. É o líder com o chicote na mão, né? Sim. Tá ok. Vamos para o último intervalo do programa Revista Empresários em Entrevista. Estamos aqui batendo um papo muito bom, muito agradável com o professor Roberto Martins. Vamos para um intervalo e voltamos rapidinho. Conheça agora o portal de notícias do Grupo Empresários e saiba mais sobre o Porto de Santos, empreendedorismo, negócios imobiliários, setor automotivo, feiras e eventos, e além de ler os artigos dos mais renomados articulistas empresariais do Brasil.
sou Doim Motors, 0 e seminovos pra você comprar. Prêmio nos modelos, grande variedade, qualidade extrema, credibilidade. Doim, Doim, Doim Motors, Doim, Doim, Doim Motors. Quer comprar seu carro? Shopping The Blue, Senador Feijó 686, Loja Térreo, Santos, fone 3327-8001. Doim Motors. No trânsito somos todos pedestres. Pois é, tudo que é bom dura pouco. Estamos chegando ao final de mais um programa Revista Empresários Entrevista. Professor Roberto, suas considerações finais e como que as pessoas fazem para te encontrar? É muito fácil. O 996021390, contato rhmartins@gmail.com. Nós estamos nas principais redes sociais, Facebook, Instagram, LinkedIn também. Colocou lá Roberto Martins ou colocou lá RH Martins, é muito fácil. A gente já tem muito aluno, muita empresa aí já que conhece o nosso trabalho. Eu gostaria de agradecer a sua presença aqui. Foi um programa, eu falo que um dos melhores programas que nós já realizamos de entrevista. Tenho certeza que durante esse ano vamos trazê-lo de volta aqui, porque tem muita coisa, muita informação para nós estarmos passando para os nossos web telespectadores. Muito obrigado mesmo, gratidão. Gratidão e muito obrigado a você que esteve acompanhando mais um programa Revista Empresários em Entrevista. E até a semana que vem. Muito obrigado. Até mais. Tchau.